Bom, então vamos lá para a nossa análise de caso número 4. Esse caso clínico aqui, ele se refere ao tema hipertensão arterial e exercício físico. Porém, tudo o que a gente viu no curso de musculação para grupos especiais também se aplica às características de cada um dos casos que a gente vai ver agora e daqui para frente, tá certo? A gente vai dar continuidade, mas utilizando todas aquelas variáveis e aquelas observações que a gente já fez nos casos anteriores. Esse caso aqui é um caso específico, é até bem incomum, porque a gente vai considerar que esse cliente só tem hipertensão arterial e nenhum outro, uma outra patologia associada. Lembre ainda que todas as variáveis desse caso, elas podem ser alteradas. A gente utilizou as que a gente escolheu aqui, que a gente vai sugerir, para tentar te orientar como você deve seguir nessa prescrição. Entretanto, você deve fazer alterações de acordo com cada um dos seus clientes, respeitando tudo que a gente viu nas nossas aulas, nas nossas videoaulas teóricas, bem como todos os princípios básicos do treinamento. Então, vamos lá. Nesse caso, é um homem de 45 anos de idade, tem um diagnóstico de hipertensão arterial primária e não tem nenhuma outra patologia associada. Ele nega qualquer outro tipo de patologia associada. Ele não faz uso também de medicação, nem mesmo para pressão arterial. Ele foi orientado pelo médico a realizar uma dieta apropriada e um programa de exercícios físicos. Para isso, ele deveria procurar um profissional de nutrição e um profissional de educação física ou de fisioterapia, no caso, por ele ter hipertensão arterial. Ele é um indivíduo sedentário, que durante a avaliação nós podemos avaliar que o peso dele é de 85 kg, a estatura de 1,70 m, tem uma circunferência abdominal de 105 centímetros, as variáveis cardiovasculares, pressão arterial de repouso, estava em 140 por 90 milímetros de mercúrio, né? Então, 140 a pressão arterial sistólica e 90 a pressão arterial diastólica. A frequência cardíaca de repouso, 79 batimentos por minuto. O índice de massa corporal, é bem importante você avaliar o índice de massa corporal ou mesmo a adiposidade corporal de uma outra forma, pois a gente viu nas nossas videoaulas que o sobrepeso e a obesidade têm uma relação bem estreita com a hipertensão arterial primária. Apesar de ser uma doença que não tem causa conhecida, a grande maioria dos pacientes que têm hipertensão arterial primária também apresentam excesso de peso corporal. Daí a importância de você avaliar como está o índice de massa corporal do seu cliente ou a adiposidade corporal do seu cliente por outros métodos. No caso, o índice de massa corporal dele deu 29,4. Na classificação, ele dá aqui uma classificação de sobrepeso. E ele disse que tem uma disponibilidade para treinar, para realizar exercícios de 6 vezes por semana. Ou seja, ele pode frequentar o local de realização de exercício. No caso aqui, a gente vai considerar uma academia, de segunda a sábado. Como objetivo que ele trouxe para você, ou que você avaliou e viu que é necessário para ele, todos eles estão relacionados com saúde, que incluem reduzir os níveis pressóricos e reduzir o excesso de gordura corporal. Lembrando que as próprias recomendações do Colégio Americano de Medicina Esportiva indicam que quando o cliente é hipertenso, ele tem excesso de peso corporal, você deve concentrar os seus esforços em reduzir esse excesso de gordura corporal. Então, mesmo que o cliente não tenha lhe dito que desejaria reduzir o excesso de gordura corporal, você deveria presumir isso, pois isso é uma necessidade para esse cliente aqui. Como é que a gente elaboraria um programa de treinamento para esse cliente? Primeira coisa, a gente vai seguir os mesmos passos que a gente vem seguindo nas nossas análises de caso. Isso é para facilitar o seu raciocínio, tá? Então, que tipo de ação muscular nós vamos utilizar? O tipo de ação muscular mais comum, que são ações concêntricas e excêntricas, né? Num treinamento do tipo isoinercial. Não lembra o que é mais um treinamento isoinercial? Volta lá no curso
de musculação, que você vai revisar o que a gente já explicou sobre os tipos de treinamento. Aqui nós estamos falando do tipo de ação muscular, que vai servir basicamente para o treinamento resistido, que é uma indicação como a gente vai já ver aqui. Então, como tipo de exercício escolhido, as recomendações indicam tanto exercícios resistidos quanto exercícios aeróbios, realizados preferencialmente de forma combinada. Entretanto, como nós já discutimos, o exercício resistido, ele tem mostrado ser efetivo na redução dos níveis de pressão arterial, mesmo realizado de forma isolada. Então, você poderia, dependendo do seu cliente, da necessidade dele, porque cada caso é um caso, dependendo de como for a situação, você pode escolher ou só resistidos, ou só aeróbios, ou pode escolher esse tipo de treinamento combinado, que é o que a gente chama de treinamento concorrente. Lembre que nesse caso do treinamento concorrente existem algumas particularidades, e a gente explicou isso lá no curso de musculação para grupos especiais. Então volta lá e revisa o que a gente falou sobre como você vai adequar as variáveis do treinamento para um treinamento do tipo concorrente, que você deve aplicar em casos como esse. Quais são os grupos musculares que você vai exercitar? Ainda de acordo com as recomendações, utilizem exercícios que solicitem os principais grupamentos musculares, como peitorais, dorsais, deltoides, bíceps braquial, tríceps braquial, abdominais, lombares, glúteos, quadríceps, flexores de joelho e panturrilha. Lembrando que a grande maioria dos exercícios básicos que são utilizados para o treinamento desses principais grupamentos musculares também treinam outros grupamentos que não foram citados aqui. Por isso é que a gente deve escolher esses grupamentos como principais, não porque só eles vão ser treinados, mas porque os exercícios que os treinam também vão treinar outros grupamentos musculares do organismo. Qual é a frequência semanal? Se o seu cliente deu a disponibilidade de 6 vezes por semana, utilize toda a disponibilidade dele, até porque quanto mais exercício, quanto mais frequente for as sessões de exercício, de acordo com as recomendações, com as orientações, melhor vai ser para a saúde desse cliente. Então, se ele lhe deu 6 vezes, utilize as 6 vezes que ele tem disponível na semana. Você pode fazer os exercícios todos os dias, né, 6 vezes por semana, e como você vai fazer o treinamento concorrente aqui no caso, né, eu vou já explicar algumas variáveis, alguns parâmetros, caso você queira fazer exercícios isolados. Mas se você for fazer o treino concorrente, resistidos mais aeróbios, eu sugiro que você divida o treinamento desse cliente em A e B. Se você tem dúvida também sobre a divisão do treinamento durante a semana, eu explico isso também lá no curso de musculação para grupos especiais. Volta lá, revisa, porque você precisa lembrar disso aqui para poder fazer essa prescrição. Então, como ele é um indivíduo sedentário, eu sugiro que você faça uma divisão em A e B. Caso você faça um treino único para ele, você deveria não utilizar 6 vezes na semana, como a gente vai ver aqui. Como é que você vai fazer a escolha dos exercícios? Treino A, no caso, para exercícios resistidos, eu sugiro que você escolha um exercício multiarticular que envolva dorsais, bíceps, deltoide posterior, um outro exercício multiarticular que envolva peitorais, tríceps e deltoide anterior, tá? E um outro multiarticular especificamente para deltoide. Nesse caso, você estaria englobando aqui os principais grupamentos musculares dos membros superiores e aqui ainda mais os abdominais. Como você vai fazer um treino concorrente, você deve também realizar o treinamento aeróbio, né? Que você deve escolher dentro do que você tiver disponível para trabalhar. Aqui eu sugeri esteira ou bicicleta ou qualquer um outro que possibilite você realizar exercício aeróbio dentro da intensidade e do tempo que é indicado. Existem inclusive alguns instrumentos, alguns ergômetros para realização de exercícios aeróbios que muitas vezes eles já exigem uma demanda de esforço maior e que não possibilitam realizar o exercício na intensidade que está preconizada para ele. Mas comumente a gente tem nas academias, assim, são os equipamentos mais frequentes que a gente observa, esteira e bicicleta, por isso que eu sugeri aqui. Mas você pode adequar para qualquer outro ergômetro que você tiver, ou mesmo sem utilização de ergômetro. Pode utilizar o exercício de caminhar ou de correr, por exemplo. Depende de onde você vai estar realizando o seu treinamento, o treinamento do seu cliente. Para o treino B, eu sugiro também para os exercícios resistidos
um multiarticular para quadríceps, glúteo e flexores de joelho, um monoarticular para os flexores de joelho, já que nesse multiarticular aqui, pelos mesmos motivos que a gente explicou nos casos clínicos anteriores, os flexores de joelho ainda necessitariam talvez de algumas outras séries a mais, tá? E um monoarticular para panturrilhas, acrescentando também o exercício aeróbio também no treino B, já que a recomendação é realizar esse tipo de treinamento aeróbio na intensidade preconizada todos os dias, então eu sugiro que você faça essa divisão aqui. Lembrando que aqui ficaram 4 exercícios resistidos no treino A e aqui 3 no treino B. Observe no seu cliente qual é o dia em que ele vai sentir um maior cansaço, ou seja, que ele vai sentir maior facilidade ou maior dificuldade para a realização do treino. Eu coloquei aqui o treino de abdominais junto com membros superiores, porque geralmente os clientes sentem mais facilidade na realização de exercícios para membros superiores. Lembrando que exercícios para membros superiores podem elevar mais os níveis de pressão arterial do que quando você faz exercícios para membros inferiores, tá? Então você observa no seu cliente como é que vai estar a resposta da pressão arterial dele, mas isso rapidamente você consegue resolver nos exercícios resistidos, porque durante os intervalos entre as séries, a pressão ela volta aos seus níveis próximos aos iniciais. Isso não seria um problema. O que contaria mesmo aqui é a questão do nível de esforço que o seu cliente vai realizar para esses exercícios, né? Então, o cansaço físico dele é quem vai determinar onde você vai colocar, no caso aqui, os exercícios de abdominais. Se você coloca no treino A ou se você insere aqui no treino B. Vai depender de você, do seu cliente, isso é algo que você vai observar localmente, tá? Mas os exercícios aeróbios devem ser realizados diariamente, como é preconizado. E se você escolher realizar o treino concorrente, nessa intensidade que a gente vai falar aqui. Se você optar por utilizar só o exercício aeróbio ou só o exercício resistido, você deve fazer alterações nos volumes e nas intensidades desses exercícios. Assim como a gente já explicou também lá no curso de musculação, as variáveis volume e intensidade, elas são interdependentes. Quando você aumenta o volume, você tem que reduzir a intensidade. Quando você aumenta a intensidade, você tem que fazer reduções no volume. Como se você escolher, por exemplo, fazer só resistido ou só aeróbio, você vai ter a possibilidade de aumentar a intensidade desse exercício. Por quê? Porque você vai diminuir um pouco o volume, tá certo? Então você pode fazer essas adequações também. No caso de número de séries para exercícios resistidos, quantas séries você vai fazer, tá? Aqui no caso não são 3 a 5 séries, tá? Faço uma correção aqui, é de 2 a 4 séries por grupamento muscular. Por favor, corrija aí, ó. É de 2 a 4 séries por grupamento muscular, que é o que é preconizado, né? Que é o que é sugerido, recomendado nas orientações, né, do Colégio Americano de Medicina Esportiva. Então, você pode ajustar aqui, isso aqui está errado, tá? É de 2 a 4 séries por grupamento muscular. Principalmente levando em consideração que esse cliente é um cliente iniciante no treinamento, tá? Lembre que ele é sedentário. Então, para o exercício resistido, você pode utilizar aqui no treino A um exercício multiarticular, né, que a gente já falou, utilizando 3 séries desse exercício. No outro, multiarticular, para peitorais, você utilizaria outras 3 séries. Nesse monoarticular, já que você já utilizou um pouco dessa musculatura nos outros 2 exercícios, você pode fazer de 2 a 3 séries aqui para o deltoide, tá? A mais. E fazer de abdominais aqui também, para os exercícios abdominais, mais 3 séries aqui. Professora, mas você vai fazer 2, 3 ou 4? Isso vai depender do seu cliente. Como você viu aqui, que é 2 a 3 séries, dependendo da resposta do seu cliente, como o seu cliente responder ao que você prescreveu para ele, se você percebeu que está muito leve e você consegue aumentar a intensidade do treinamento ou o volume do treinamento, você pode aumentar aqui o número de séries. Ou mesmo se você percebeu que ficou um volume alto ou uma intensidade alta, você pode fazer alteração e reduzir aqui o volume, no caso, reduzindo o número de séries aqui, tá? Desde que fique entre 2 a 4 séries por grupamento muscular. No treino B, a mesma coisa, 3 séries para o multiarticular, de 1 a 2 séries para o monoarticular, no caso aqui os flexores de joelho, e 3 séries para as
panturrilhas, tá? Isso é o que é recomendado com relação ao número de séries. Quanto ao número de repetições, como o recomendado é de 8 a 12 repetições, você pode sim realizar de 8 a 12 repetições, ou utilizando o sistema de repetições isoladas, repetições fixas, ou utilizando o sistema de zona de repetições, como a gente aprendeu no curso de musculação. Sugiro que você utilize de 8 a 10 repetições, ou, se o seu cliente conseguir, se você achar mais adequado, de 10 a 12, não tem problema nenhum. E à medida que você for aumentando a intensidade, ou seja, for aumentando o peso, no caso aqui, você vai diminuindo um pouco o número de repetições. Caso você queira começar aqui com 10 a 12 repetições, depois que você aumentar, conseguir aumentar mais a carga de treinamento, o peso, no caso aqui, você reduz para 8 a 10, sem problema nenhum. No caso do exercício aeróbio, a gente não fala de séries nem de repetições, a gente fala de tempo, né? Como o tempo mínimo preconizado, né, para esses casos de hipertensão é de 30 minutos, e esse cliente é um cliente iniciante e vai fazer um treino concorrente, eu sugiro que você utilize o tempo mínimo, que é de 30 minutos. Se o seu cliente não conseguir realizar os 30 minutos, não tem nenhum problema você começar com um tempo menor. Aí depois você vai progredindo para esse tempo maior. Da mesma forma que se você perceber que ele está fazendo os 30 minutos com muita facilidade, você também pode aumentar esse tempo aqui. Qual é a intensidade do treinamento resistido que nós vamos utilizar? A intensidade mínima não é 60% de uma repetição máxima? Sugiro, por ele ser iniciante, que você comece com 60% de uma repetição máxima. Faça o teste de repetição máxima com cada um dos exercícios que você escolher e encontre os 60%. Tá? Encontre esse percentual, essa intensidade e utilize no treinamento do seu cliente. Lembre de reavaliar esse percentual periodicamente, porque à medida que o seu cliente vai ganhando força, o percentual ele vai ficando bem abaixo se você não alterar o peso. Tá? Com relação à velocidade de execução, a gente continua com a mesma sugestão dos casos anteriores, uma velocidade moderada de 2 a 4 segundos por cada repetição. E para escolher a ordem dos exercícios, qual exercício você vai fazer primeiro, qual você vai deixar por último, sugiro você utilizar a ordem de complexidade. Já que você fez uma divisão de membro superior em um dia e membro inferior outro dia, sugiro que você organize por ordem de complexidade. Você não é obrigado a fazer uma divisão só de membro superior ou membro inferior em dias separados, não. Nós aprendemos isso lá na musculação, no curso de musculação. Dá uma olhadinha lá. Sugiro escolher a ordem de complexidade. Os exercícios mais complexos, tente executar ele primeiro, tá? Porque por eles serem mais complexos, você tem que estar mais disposto, com mais energia para conseguir realizá-los da forma adequada. Os intervalos de descanso, né, eu sugiro que você dê o intervalo entre 1,5 minutos a 3 minutos. Dependendo do cliente, né, dependendo do seu cliente, pode ser que ele precise de mais tempo ou menos tempo. O que é que você vai levar em consideração para dar 1 minuto, 1,5 minutos ou até 3 minutos de intervalo entre as séries do exercício? O retorno da pressão arterial aos níveis próximos aos iniciais. Lembrando que à medida que você vai fazendo o número de repetições, você vai aumentando o número de repetições, bem como vai aumentando o número de séries, a cada série que você fizer, os valores de pressão arterial, eles vão aumentando se você não der um descanso adequado. Então, você deve adotar um intervalo aqui que favoreça a redução dos níveis de pressão arterial a próximo dos iniciais. Geralmente a gente não precisa mais do que 3 minutos para isso, mas em clientes muito descondicionados, algumas vezes você vai precisar de mais do que 3 minutos para que os valores de pressão arterial reduzam aos valores próximos dos iniciais. Se você der um intervalo muito curto, não vai haver tempo para a pressão arterial, depois de uma série, voltar aos níveis iniciais, e quando você realizar as próximas séries, ela vai fazer um efeito cumulativo no valor de pressão arterial e a pressão arterial vai subindo cada vez mais. Portanto, o intervalo de descanso ele deve ser adequado,
o suficiente para reduzir a pressão arterial aos níveis próximos do inicial. E aí, você vai ter que fazer a aferição da pressão arterial do seu cliente, pelo menos nos primeiros dias de treinamento, até você se familiarizar ou você compreender qual é a necessidade desse cliente de intervalo entre as séries, tá? Quando você mensurar isso nos primeiros treinamentos dele, você vai verificar qual é o tempo que o seu cliente necessita para reduzir a pressão arterial dele aos níveis iniciais, entre as séries dos exercícios. Basta você aferir a pressão dele e verificar em quanto tempo a pressão dele retornou aos valores iniciais. E é exatamente esse tempo que você vai dar de intervalo. Como eu falei, geralmente a gente nunca precisa mais do que 3 minutos, mas em alguns pacientes, alguns clientes, é necessário sim você dar aí 4 até 5 minutos de descanso entre as séries dos exercícios. Com relação ao treinamento aeróbio, a intensidade sugerida é que você use uma intensidade moderada, de 40 a 59% da frequência cardíaca de reserva ou do VO2 de reserva. Como é que você calcula isso? Você pode utilizar essa fórmula aqui, tanto para a frequência cardíaca quanto para o VO2. Para você fazer pelo VO2, você vai ter que estimar esse VO2 ou vai ter que utilizar, por exemplo, um teste de esforço, onde nesse teste vai ser avaliado qual é o VO2 máximo do seu cliente. Como é um procedimento mais difícil e o teste de esforço não é obrigatório em pacientes que só têm a hipertensão sem lesão de órgão-alvo, sem comprometimento grave de saúde, então nem sempre o seu cliente vai chegar com um teste de esforço, né, para você encontrar aqui o VO2 do seu cliente, tá? Então, às vezes é bem mais fácil, eu até indico que você faça pela frequência cardíaca, porque você pode estimar de uma forma bem fácil, utilizando 220 menos a idade, você encontra a frequência cardíaca máxima dele, e aí você utiliza essa fórmula aqui, ó, da frequência cardíaca de reserva, né, para encontrar a frequência cardíaca alvo, ou seja, aquela frequência cardíaca que você quer treinar. Geralmente em exercícios aeróbios contínuos, você encontra não só uma zona, uma frequência, você encontra uma zona, ou seja, uma margem de frequência cardíaca que você deve trabalhar. Então você calcula os dois valores. Ele deu aqui que você deve trabalhar entre 40% e 59%. Mas essa margem aqui, às vezes, é uma margem grande para o seu cliente ficar variando aqui entre ela. Então, você pode escolher, por exemplo, uma intensidade de 40% a 50% para esse cliente, já que ele é iniciante, né, sedentário, iniciante, e à medida que ele for evoluindo, você vai aumentando essa zona aqui para uma intensidade um pouco maior. Mas eu sugiro que inicialmente você utilize aqui entre 40% e 50% da frequência cardíaca de reserva como intensidade. Basta você encontrar a frequência cardíaca máxima, ou se ele também tiver um teste de esforço, você vê qual foi a frequência de pico, ou seja, a frequência que ele atingiu lá no teste, tá? Mas você pode estimar isso utilizando a fórmula 220 menos a idade, tá? Encontra a frequência cardíaca máxima, diminui o valor da frequência cardíaca máxima pelo valor da frequência cardíaca de repouso do seu cliente. Depois você vai multiplicar pelo percentual de intensidade que você quer que ele treine. Depois você vai multiplicar pelo percentual da intensidade que você quer que ele treine. Você não quer que ele treine numa zona de 40% a 50%? Calcula primeiro aqui a 40%, depois você vai fazer um novo cálculo utilizando 50%. Então, 40% seria aqui 0,4, né? Então, você multiplica esse valor que você encontrou aqui por 0,4 e soma o resultado com a frequência cardíaca de repouso. Aí você vai encontrar a zona, uma parte da zona de treinamento do seu cliente. Depois você vai repetir o cálculo, utilizando aqui, né, 0,5, ou seja, 50%, que é a margem superior da zona alvo que você quer utilizar com o seu cliente, tá? Encontrando a margem inferior e a margem superior, você tem a sua zona de treinamento aeróbio com base na frequência cardíaca de reserva, tá certo? Essa é a intensidade sugerida, né, indicada pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva. Quando você utiliza essa fórmula aqui para encontrar as zonas de treinamento, você ainda pode utilizar a percepção subjetiva de esforço. Mesmo você não utilizando isso aqui, você ainda pode se utilizar com um paciente desse, que não é um paciente muito grave, ele não tem muitas complicações, você pode utilizar também só a escala de percepção subjetiva de esforço, ou seja,
a escala de percepção subjetiva do esforço pode ser utilizada de forma isolada em pacientes que não são pacientes graves, tá? Mas você pode também utilizar ela em associação com essas zonas de treinamento que você encontrou pela frequência cardíaca de reserva aqui. Você pode usar as duas coisas, tá? Então, se você for utilizar a escala de percepção subjetiva de esforço, escala de Borg, tá? Ela tem um score de 6 a 20, você deve ficar num nível entre 12 e 13 dessa escala. Eu sempre gosto de explicar isso. Por que você deve ficar num nível entre 12 e 13? Quando você fizer esse cálculo aqui, você vai encontrar aproximadamente aqui uma frequência cardíaca de treino de mais ou menos 120, 125 batimentos por minuto, tá certo? É isso que você vai encontrar quando você realizar esse cálculo aqui. A escala de Borg, ela é numerada de 6 a 20 exatamente para fazer uma relação com uma frequência cardíaca de treino relacionada a cada número da escala. Por exemplo, o menor número relacionado na escala de Borg é 6. Ou seja, se você botar um 0 na frente, ficaria 60. É como se o seu cliente estivesse treinando numa intensidade extremamente baixa, que é próxima da intensidade de repouso, ou seja, um batimento de repouso, batimento cardíaco de repouso, 60 batimentos, não é? Quando você está lá no nível máximo da escala de Borg, ou seja, 200 batimentos por minuto, bastava você aumentar um 0 aqui no 20, né? 200 batimentos por minuto seria a intensidade máxima, tá? Se você utilizar, por exemplo, a fórmula para estimar a frequência cardíaca máxima e utilizar 220 menos a idade desse paciente aqui, você vai ver que a frequência cardíaca máxima dele gira em torno de 155 batimentos por minuto. E se ele fizer um exercício na escala de Borg, utilizando a intensidade de 20 na escala, ele estaria aproximadamente a 200 batimentos por minuto. Então, o que eu estou querendo te mostrar é que essa numeração da escala de Borg, ela não é à toa. Ela é numerada de 6 a 20 exatamente para você ter uma noção de quantos batimentos por minuto o seu paciente está realizando naquele momento ali do treinamento. Se ele preconizou que você deve ficar entre 12 e 13 na escala de Borg, significaria que o seu cliente deveria ficar entre 120 e 130 batimentos por minuto, que é mais ou menos o que você vai encontrar aqui, ó, utilizando essa fórmula. Olha que legal. Então, muitas pessoas utilizam a escala de Borg, mas nem todas conhecem essa relação aqui e não entendem por que ela é numerada de 6 a 20 e não, por exemplo, de 0 a 18, né, ou de 0 a 12. Ela é de 6 a 20 porque geralmente os batimentos cardíacos de repouso giram em torno, no mínimo, aí, né, de 60 batimentos e no máximo aí de 200 batimentos para, assim, bem máximo mesmo, para pessoas extremamente jovens. Lembre que a frequência cardíaca máxima ela tem uma relação inversa com a idade, vai ficando mais velha, a frequência cardíaca máxima ela vai diminuindo. É por isso que a fórmula 220 menos a idade leva em consideração a idade. Então essas são as intensidades que a gente sugere, que é sugerido para ser utilizado com pacientes hipertensos. Como esse cliente aqui que a gente está trabalhando, esse caso aqui é um cliente sedentário, apesar de não ser idoso, mas tem 45 anos de idade, mas é sedentário, eu sugiro que você realmente inicie com a intensidade mínima preconizada, mas essas intensidades devem ir aumentando progressivamente. Lembre de respeitar os princípios básicos do treinamento. Um deles é o da sobrecarga progressiva. Não esqueça disso. Lembre que no exercício aeróbio, ele tem 3 partes. A gente costuma dividir o exercício aeróbio em 3 partes. Um aquecimento, uma parte principal e uma parte de volta à calma. Geralmente, nessas pessoas que não têm muito comprometimento cardíaco, no caso desse paciente, ele só tem a hipertensão arterial e estaria aí no nível 1, né, de hipertensão, não tem a lesão de órgão-alvo, não tem outras patologias associadas. Então, você deve dar aí um aquecimento mínimo de 3 minutos, assim como também, provavelmente, ele vai necessitar de apenas 3 minutos para voltar à calma. Mas como é que você vai saber se ele vai precisar de 3 minutos, menos ou mais? Vai aferindo a pressão arterial dele. Faz a aferição da pressão arterial e vai diminuindo aqui a velocidade, né, a intensidade do treinamento, até você conseguir que os níveis pressóricos dele reduzam a níveis bem baixos, tá? Bem próximo daqueles de repouso. E aí você vai determinar quanto tempo foi necessário para que a pressão arterial dele reduzisse. E quem vai dizer quanto tempo você vai dar de volta à calma é exatamente o tempo que o seu cliente vai levar
para reduzir os níveis pressóricos aos níveis próximos dos iniciais. Não vai ficar tão próximo porque o paciente aqui, por exemplo, se ele estiver realizando uma esteira, ele vai estar em pé e vai estar caminhando. Só isso já faz elevar a pressão arterial dele. Então, não espere que os níveis fiquem extremamente baixos logo aqui no final, não. Realmente a pressão vai baixar e vai dar um efeito hipotensor quando ele parar o exercício completamente. Então, como tem aquecimento, parte principal e volta calma, a gente sugere que você dê aí aproximadamente uns 3 minutos de aquecimento, uns 3 minutos de volta calma e o restante do tempo, no caso aqui, como ele vai fazer 30 minutos, sobrou aí 24 minutos para você usar na parte principal. E é na parte principal do exercício que você vai utilizar essas variáveis aqui de intensidade. No aquecimento e a volta calma, não. O aquecimento serve para você chegar nessa intensidade e a volta calma para você chegar aos níveis próximos aos iniciais dos parâmetros cardiovasculares. Todas essas variáveis aplicadas na prescrição que a gente acabou de fazer, elas podem ser alteradas, desde que se mantenham que atendam aos princípios do treinamento. Atendendo os princípios básicos do treinamento, você pode fazer várias alterações nessas variáveis que a gente usou para essa prescrição aí. Lembrando ainda que a periodização do treinamento é de extrema importância. Nós falamos sobre periodização lá no curso de musculação. E a periodização que a gente falou lá, ela serve para qualquer tipo de treinamento. Ou seja, você deve variar, você deve alterar as variáveis aplicadas na elaboração do programa. Isso é fazer periodização. Você altera periodicamente as variáveis, isso vai gerar resultados muito mais efetivos para o seu cliente. Então, espero que tenha sido clara. Mais uma vez, esse caso foi para nortear as suas ações. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Se quer rever novamente, costumo sempre dizer, essa é a vantagem das videoaulas, de se aprender por videoaulas. Você volta à aula e assiste quantas vezes for necessário. Espero ter ajudado mais uma vez. Foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço e até mais.